em que no Humanamente desta semana estávamos virados de costas, cada um de nós a conversar sozinho, dizendo que conseguíamos comunicar telepaticamente ou que estávamos a sentir a presença de alguém ausente. No mínimo haveria algo de bizarro no nosso comportamento. A excentricidade e a bizarria não faltam no filme Gato Branco, Gato Preto de Amir Kusturica. O que vamos ver a seguir é tudo menos um comportamento dentro das normas culturais a que estamos habituados. Louis, I think this is the beginning of beautiful friendship. Šefe, cik pogodite razliku. A malo poška nego li original? Naravno, naša tehnologija je bolja. Kasi me čavale, soldi ili nekad isti? A da te pogo? Veš? Dosta me čavale, me. Luísa, porquê é que o que acabámos de ver é um comportamento excêntrico? É um comportamento excêntrico, parece, mas não está a excentricidade sempre ligada a um padrão cultural, a uma norma social? O exemplo que nós acabámos de ver, Catarina, este filme, é ele próprio uma caricatura da excentricidade. Desde todas as personagens, aos comportamentos, aos discursos, as cenas que vão acontecendo são de uma bizarria e de uma excentricidade levadas ao extremo. A cor, as agitação. vestimentas, o pegar num morto, congelá-lo com gelo e pô-lo como personagem a assistir a um casamento e ninguém dar conta. O bizarro deste filme não é ele próprio ser uma caricatura da excentricidade, é que, na vida real, as pessoas ficam perplexas e desconcertadas perante traços que lhe parecem estranhos e que desconhecem. Como, por exemplo, um discurso, como falou há bocadinho, do estou aqui a sentir uma presença, ou que estar de costas a falar sozinho, comportamentos deste tipo, ou até uma aparência estranha, bizarra, como as antenas na cabeça, ou nem é preciso ter um sapato de cada cor, as outras pessoas à volta estranham. Na vida real, o que é que acontece? Este tipo de comportamentos, como a Catarina disse, tem muito a ver com o contexto cultural. Se eu for para o Irão, eu sou uma bizarra, uma excêntrica, e olham para mim, não só com um olhar de desconcerto, como se calhar até com uma certa zanga e indignação, porque as leis do Corão não permitem estas excentricidades. Portanto, é tudo cultural. Mas dentro do padrão cultural, há uma coisa curiosa, é que com as mesmas crenças, nós temos comportamentos excêntricos em determinados sítios que nos outros deixam de ser. Imagina um exemplo, em relação às coisas simples como o vestuário que nos identifica. Se for uma pessoa do mundo da moda e andar com o cabelo encarnado e não sei quantos piercings, isso é encarado como normal, é visto pelos outros de uma forma natural. Se for para um tribunal fazer de juíza com esse tipo de vestuário, eventualmente detectam-lhe um traço de excentricidade. Portanto, não só tem a ver com o sítio local, com crenças diferentes, como, por exemplo, nas zonas rurais é normal acreditar, ter crenças mágicas e em milagres e uma série de coisas que noutro contexto mais urbano já são entendidas como peculiares e estranhas. Dentro do mesmo sistema de crenças temos que ter atenção ao local, à profissão, à faixa etária e até aos próprios traços de personalidade. Então, Vítor, que traços é que nos ajudam a definir uma personalidade excêntrica, um excêntrico? Essa questão da excentricidade, esta palavra excentricidade também pode ter muitas interpretações. Dizia um amigo meu com muita piada que uma pessoa que sai fora das normas e que é um bocadinho, enfim, bizarra, se for um pobre é um maluco, se for um rico é um excêntrico. Portanto, enfim, a excentricidade, como já foi dito pela Ana Luísa, enfim, há variações culturais e é uma palavra que tem pouco significado. Nós, do ponto de vista técnico, falamos em personalidade esquizotípica, esquizotipia, que é uma designação para alguém que está muito descontextualizado.
Portanto, tem uma personalidade que leva a um comportamento muito fora do contexto daquilo que é expectável do ponto de vista social. A pessoa não faz uma avaliação correta das situações e começa por se identificar logo pela maneira como está vestida. Portanto, o excêntrico identifica-se imediatamente porque se destaca. E não se trata de uma atitude de protesto, como, por exemplo, um movimento punk ou outra coisa do género. Porque está inserido. Porque está inserido culturalmente e tem um determinado... faz sentido do ponto de vista cultural. Não. Aqui trata-se de uma pessoa que está completamente descontextualizada e que, portanto, tem logo uma aparência, no caso deste filme, então, é uma aparência extrema, de uma pessoa em que nada está a conjugar com nada e que, de facto, dá logo nas vistas por isso. Dá nas vistas de uma maneira muito diferente do que dá, por exemplo, a personalidade histriónica que já vimos noutro programa. E depois, a pessoa tem esta impressão, mas se aproximar da personalidade esquizotípica, então confirma a tal impressão de bizarria, de estranheza, de descontextualização. As conversas, por exemplo, temos dificuldade, perguntamos uma coisa, a pessoa responde-nos outra, tem uma conversa vaga, muito ligada a temas esotéricos, a crenças estranhas, e, portanto, e não está a perceber a situação. Por exemplo, se num determinado grupo se está a falar num assunto, ela insere outro assunto, parecendo que não está, digamos, que está, nem é bem a contracorrente, é de fora, é excêntrico, quer dizer mesmo fora do centro, não é? E estas pessoas, de facto, identificam-se desta maneira e têm muita dificuldade e sofrem muito com a rejeição social. Este é que é talvez o aspecto que eu penso que, enfim, que é o pior da personalidade excêntrica, ou enfim, ou esquizotípica, como nós chamamos, é a rejeição social, da medida em que, sendo tão diferentes, acabam por ter muita dificuldade em se integrar e são rejeitados, de facto. Os que não são assim tão excêntricos, mas têm alguns traços de excentricidade, adaptam-se bem em que ambientes? De alguma maneira, a Luísa já o disse, na moda, talvez? Por exemplo, no mundo artístico da música, o culto de alguma excentricidade e o esperar, de certa maneira, que as pessoas que são conhecidas e que têm uma multidão atrás deles tenham alguns traços que as definam, quase que lhe dão como um cartão de identidade, uma unicidade, uma pessoa muito especial, até se está à espera que esse tipo de pessoas tenham traços excêntricos. Por exemplo, no filme que vamos comentar a seguir, isto é um exemplo, a Imperatriz Elizabeth, que é a prima do rei Luís II da Baviera, cultiva esse tipo de excentricidade como um traço vantajoso, podendo assim, ao chamar-a excêntrica, ter a possibilidade de fazer aquilo que lhe apetece. Portanto, outra vantagem das pessoas que, tendo um tracinho ou outro diferente do comum, se adaptam e até têm relações com os outros que não são muito perturbadas, é adquirir de imediato um estatuto especial. E o estatuto especial é, olha, aquele teu amigo perde-se no tempo a jogar jogos de computador de guerra e nunca aparece a horas. É excêntrico. Portanto, há uma certa tolerância e condescendência, alguns traços de excentricidade, ou seja, algumas vezes tem efeitos benéficos secundários. Serve de desculpa, às Serve vezes. de desculpa. Por exemplo, há crenças nos traços de excentricidade. Por exemplo, na psiquiatria, que um psiquiatra dá alguns traços de excentricidade. A vantagem disto, seja verdade ou não, é que de facto nos é permitido, por exemplo, dizer muito mais do que pensamos do que aos outros. Porque diz, coitado, é psiquiatra. Pronto, é esperado. Se for outra pessoa, se calhar houve uma piada que não gosta. Portanto, algumas vezes, a existência de um traço que não desfuncionaliza nem em relação com os outros, nem a produtividade no trabalho, é uma mais-valia. Sente isto também, Vítor? Sim, de certa medida, sim. Serve de desculpa, aproveita-se, não é? Também. Confesso. O que é que nunca se deve fazer a uma pessoa excêntrica? Quando estamos perante alguém que está com um comportamento completamente bizarro, deve chamar-se a atenção ou não? Eu acho que o excêntrico, fundamentalmente, é um grande desafio para todos nós, em termos de tolerância e da aceitação da diferença. Esse é que me parece que é o ponto fundamental. De facto, nós estamos muito pouco habituados à tolerância e à aceitação das pessoas que, por algum motivo, não pensam como nós. E, de facto, o esquizotípico, o excêntrico, tem uma forma de pensamento completamente diferente. E não me parece, e não vai mudar, enfim, não vale a pena nós estarmos à espera de mudanças extraordinárias e, portanto, aceitá-lo como ele é. E de alguma maneira, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, enfim, pessoal. Há uns anos tive um aluno que era claramente esquizotípico e vinha no final das aulas, como sabe, na universidade, no final das aulas, os alunos vêm falar-lhes, fazer perguntas, etc. E aquele ficava sempre para o fim e depois dizia-me que tinha gostado muito da aula e dizia-me que, e falava-me da aula. E eu percebia que ele não estava a falar da mesma aula
que eu tinha dado, embora eu tivesse assistido, enfim, dizia coisas muito diferentes e muito descontextualizadas, fazia-me perguntas também, mas eu ficava a ouvir e tinha prazer nisso, porque percebia que era importante, era mais importante propriamente do que estávamos a conversar, era, de facto, a interação, portanto, a aceitação do outro, que mesmo que funcione de uma maneira muito diferente, mesmo que nós não nos estejamos a entender do ponto de vista cognitivo, estamos-nos a entender do ponto de vista afetivo. E isso é o mais importante, porque estas pessoas muitas vezes até se suicidam porque são rejeitadas do ponto de vista social. Há que, mesmo se eventualmente estiver numa equipa de trabalho, ter alguma aceitação. E as pessoas, num determinado trabalho, podem, numa determinada profissão, podem até, eventualmente, até ser muito boas. Têm as suas excentricidades, têm as suas coisas diferentes e há que aceitar isso. Lá está, depende da atividade, não é? Se for um artista que tem que subir ao palco, quanto mais excêntrico, mais eventualmente chama a atenção, não é? Depende da atividade onde o excêntrico se vai encaixar. Mandar construir palácios que parecem castelos de contos de fadas, com lagos interiores e salas sumptuosas. Patrocinar grandes obras teatrais e sustentar um compositor como Richard Wagner, que se aproveitava da grande ajuda financeira e da verdadeira adoração de que era alvo para pagar dívidas e viver faustosamente. Assim era Luís II da Baviera, um rei que acabou deposto depois de, aos 46 anos, ter sido considerado louco. O realizador Luchino Visconti mostra a vida de um homem excêntrico que acaba por morrer afogado. O momento que vamos ver a seguir é a última conversa do chamado Rei Louco, neste caso com um psiquiatra, mesmo antes de morrer. Non c'è cosa più bella e più affascinante della notte. Dicono che il culto della notte, della luna, sia un culto materno. Quello del sole, del giorno, un mito virile, quindi paterno. Eppure il mistero, la grandiosità della notte, sono stati sempre per me lo sconfinato sublime regno degli eroi. E quindi anche quello della ragione. Povero dottor Gooden, costretto a studiarmi da mattina a sera, da sera a mattina, ma io sono un enigma. E voglio rimanere un enigma. Per sempre. Per gli altri. E anche per me stesso. Luísa, eu tenho a ideia de que um excêntrico gosta de um palco, gosta de plateia, gosta de pessoas que assistam à sua excentricidade. No entanto, esta personagem que acabámos de ver era bastante recolhida, mas é excêntrica. É excêntrica e foi levando as coisas à progressão tal de ter que ser afastado do cargo e considerado incapaz de gerir um reino. O que é que aconteceu aqui? Ele começa num crescendo que, dentro de um contexto cultural, é esperado. Ele é rei e, portanto, pode ter a satisfação dos seus caprichos, por mais que aos olhos dos outros pareçam estranhos, excêntricos ou bizarros. Não, estranho seria se um rei não tivesse capricho, não é? Tal como os imperadores na altura. Agora, depende do grau de intensidade da coisa. O que é que acontece aqui? Eventualmente, numa primeira fase, ele é integrado. A própria prima diz, Luís, és um louco, mas com uma certa ternura. E há uma altura em que a cadência dos seus desejos de excentricidade vão crescendo que o afastam da realidade. E ele passa ao tal mundo interno, ao tal mundo dele muito reservado. Nós vimos isso, por exemplo, no diálogo dele com aquele amigo capitão. A Baviera está em guerra. E o capitão vem comunicar, meu rei, estamos a perder a guerra. Ele diz, qual guerra? Eu não estou nem nessa das coisas materiais. E o outro chama a atenção. A minha liberdade é aceder ao impossível. E o outro diz, eu gostava que um rei, a liberdade, fosse viver no cotidiano e para nós, como os mortais, podermos integrar e ir consigo, que assim não sabemos como fazê-lo. Portanto, ele esqueceu o dever que tinha do ponto de vista de Estado, de proteção das pessoas, esqueceu completamente as suas relações com os outros, que eram importantes na monarquia da altura. Isolou-se no seu castelo, onde pegava em personagens do teatro e as obrigava a encarnar o papel que tinham representado no teatro. Mas não abandona, ele não quer sair, ele não quer deixar o poder. Ele nem tem noção, nem lhe interessa. Aliás, ele diz, assuntos de Estado não me interessam. O importante é a arte, o importante é o Romeu, o importante é a poesia. Portanto, cria um mundo dele, um mundo interno que o satisfaz. Mas é um mundo que os outros não compreendem.
Porque até o próprio ator que é pago, há uma altura que diz: eu estou cansado. É tanto desconcerto, é tanta perplexidade, que o próprio amigo capitão foi os primeiros a dizer: vamos afastá-lo, porque ele está a ser perigoso para ele mesmo. E nós observamos isso na última conversa com o médico, em que ele diz: eu sou um enigma, vou ser sempre um enigma, quer para mim, quer para os outros. Mas isso significa uma consciência, uma autoconsciência. Essa consciência da disfuncionalidade é que faz a diferença com o esquizofrénico. O esquizo que é corte, portanto há uma cisão com a realidade. O esquizofrénico delira, ouve vozes, modifica as coisas dentro da cabeça. Ele tem um contacto com a realidade, uma doença que vai progredindo, a excentricidade vai aumentando, mas mantém um contacto com a realidade e tem autocrítica, de maneira que ele percebe que é disfuncional. Quando é que se percebe, para agarrar nas suas palavras, que um ser humano é excêntrico? Logo de pequenino? Tem logo comportamentos bizarros ainda em criança? Sim, sim. Esta esquizotipia, enfim, como eu estou a designar, manifesta-se, pelo menos, a partir da adolescência. Até porque eu tenho uma leitura, estou, enfim, um bocado em discordância com o que a Luísa disse. Para mim, a minha leitura da esquizotipia é que é uma variante menor da esquizofrenia. Portanto, para mim há uma espécie de continuidade entre a esquizofrenia e a personalidade esquizotípica. Digamos que têm a mesma predisposição genética, há aqui fatores biológicos envolvidos, têm a mesma predisposição genética, simplesmente, num dos casos, essa predisposição genética manifesta-se maximamente, digamos assim, há uma manifestação, isto aqui é uma distinção entre genotipo e fenotipo. O genotipo será o que os nossos genes trazem, o fenotipo é a sua expressão. E, digamos assim, terá uma expressão máxima na esquizofrenia, uma expressão mais atenuada na esquizotipia, mas o tipo de pensamento é o mesmo, e não me parece que mesmo que o esquizotípico tenha uma grande crítica em relação à sua própria excentricidade. O que acontece é que, digamos assim, é um pouco menos do que a esquizofrenia, mas as coisas andam muito parecidas. O que dá, portanto, um pensamento concreto. No fundo, o que tem porque é que ele pensa de maneira diferente? Porque é concreto, imaginando. A Catarina está a ouvir um pianista e ele está a ter tanto prazer no piano que a Catarina pensa assim: bem, este pianista parece que se está a masturbar. E faz a comparação, é uma analogia, digamos assim. Para o esquizotípico, ou para o esquizofrénico, enfim, ainda pior, ele é capaz de dizer: para de te masturbar. Isto é, concretiza, portanto, a analogia deixa de funcionar como uma analogia e ele passa a ser uma realidade. É verdade que, como disse a Luísa muito bem, o esquizofrénico delira e alucina e o esquizotípico não. Mas o tipo de pensamento, e esse pensamento acontece porque há uma menor mobilização da área do cérebro que tem a ver com o pensamento lógico, que são os lobos frontais. Se nós fizermos há experiências nesse sentido, em que o esquizofrénico ou o esquizotípico mobilizam muito menos os lobos frontais quando, por exemplo, lhe damos um exercício de matemática para realizar. Daí o facto de terem um pensamento diferente e de provocarem a tal estranheza nas pessoas. Vítor, mas de que forma é que o contexto influencia a formação de uma personalidade excêntrica? Influencia na medida em que não é necessário apenas os genes. De facto, é necessário que depois haja variáveis ambientais que vão favorecer a expressão máxima dos genes ou não. De facto, aqui, enfim, digamos que a doutrina se divide, há várias correntes, vários autores, várias explicações. Eu vou centrar-me apenas em duas. Por um lado, a investigação psicanalítica dá muita importância à relação precoce com a prestadora de cuidados maternais, portanto a mãe, ou quem a substitua, e considera que estes bebés, que já são bebés particularmente difíceis, porque já são diferentes, exigem muito de uma mãe que naquela altura não está tão disponível, não está com a mesma capacidade que terá tido noutras ocasiões para aquele bebé. Portanto, alguma coisa nesta díade mãe-bebé, nesta relação muito íntima, não funciona bem. E, de facto, há mães muito disfuncionais. Eu estou-me a lembrar de um filme que vi há dias de mães a serem filmadas, por exemplo, a amamentarem o seu bebê, e havia coisas que até hilariantes. Uma ia de óculos escuros e, portanto, impedia o contacto visual com a criança. Outra sacudia o bebê de uma tal maneira que o bebê ficava ainda muito mais angustiado do que já estava no colo dela, etc. Portanto, há, de facto, e outras vezes até são mães adequadas. Simplesmente o bebê é muito difícil e elas ficam também muito angustiadas com um bebê que não reage exatamente da mesma maneira que os outros. Quando isso acontece, a tal expressão dos genes fica máxima, não é? E temos casos de esquizofrenia. Quando não acontece, então teremos os casos mais atenuados.
Esta é uma teoria, portanto, que a psicanálise de hoje valoriza muito, que é a questão da relação com a mãe. Uma outra tem a ver com o tipo de comunicação da família, que é muito interessante. Isto é, considera-se que são crianças, e crianças porquê? Porque isto só se vai manifestar na adolescência. São crianças que estão sujeitas a um tipo de comunicação chamada comunicação paradoxal, ou em duplo vínculo, que é um tipo de comunicação em que na família a criança é sujeita a mensagens contraditórias. Por exemplo, uma mãe ou um pai que diz: meu filho, gosto muito de ti, e empurra-o, está a dar duas mensagens contraditórias. Por um lado diz: gosto muito de ti, quero, aproxima-te, mas quando ele só é aproximar, empurra. Portanto, com a linguagem, com a comunicação não verbal, está a dar uma mensagem exatamente a contrária da comunicação verbal. Isto desorganiza qualquer um. Se a Catarina tivesse um chefe que comunicasse consigo em comunicação deste tipo paradoxal, não é? Ao fim de um tempo já não sabia a qual das mensagens e o que é que ele queria, e ficava desorganizada. Um adulto tem a possibilidade de cortar a comunicação e dizer: eu não consigo comunicar com uma pessoa destas. Uma criança numa família não tem, e portanto fica muito desorganizada porque não sabe a qual das mensagens contraditórias há de responder. Responde aleatoriamente. Quando responde aleatoriamente, está a ter um comportamento esquizotípico. Conhece muitas pessoas excêntricas, Luísa? Esquizotípicos, não. Pessoas com traços de excentricidade, conheço bastantes, Catarina. E dá-lhe prazer? Tira alguma satisfação disso? Porque lá está, são pessoas com não algum... se entra na patologia, não se entra na disfunção, nessa tal carga de traços ou discurso ou diálogo tão desajustado que provoca nos outros uma reação de desconcerto. E, portanto, a pessoa não pode ter relações empáticas com os outros porque não há uma comunicação nivelada, desde que seja só um traço, e estamos a falar de traços, há alguma aparência estranha, um discurso um bocadinho mais diferente, único. Eu conheço várias pessoas e cultivam isso. Crenças bizarras, utilização de palavras que provocam estranheza nos outros e aparência desleixada. A excentricidade pode ser levada a tais extremos que se transforma numa perturbação da personalidade. Para a semana, convidamo-lo a conhecer aquelas pessoas que, pelo contrário, preferem estar sempre sozinhas e não conseguem experimentar e exprimir emoções. Até lá, pode ver a repetição deste Humanamente ao longo da semana na emissão da SIC Mulheres.